É aquela tal história, a gente acha que vai ser feliz quando a gente entrar na universidade. Alguns aqui que querem estudar, por exemplo, medicina, vão entender talvez isso com um pouco mais propriedade que outros, né? Talvez fica 5, 6 anos para entrar na universidade. E aí, de repente, entra, acha que vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí descobre a desgraça da vida, só vai ser feliz quando sair daquela porcaria. Aí, puxa, eu vou ser feliz quando eu tiver o diploma. Aí o sujeito descobre que ele teve o diploma, né, e ele descobre agora que ele só vai ser feliz quando ele arrumar um emprego. E aí, quando ele arrumar um emprego, ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E aí ele arruma um emprego. E aí ele descobre que ele só vai ser... Eu vou encurtar a história, né, obviamente. Só vai ser feliz depois que ele aposentar. E a vida fica, parece que essa maneira de protelar sempre para o futuro a felicidade. A universidade, ela se encontra dentro dessa frustração. A universidade é algo que frustra. Frustra sempre. E é bom que ela frustre. Enquanto a gente não se frustra com a universidade, a gente tem ela como redentora. A gente acha que ela vai redimir. A gente acha que ela vai nos salvar. E quando a gente acha que a universidade é redentora, ela deixa de ser universidade. Ela não se torna mais universidade, ela se torna um Deus. E um falso Deus. Falsos deuses pedem sacrifício. E um desses sacrifícios é a excelência. Às vezes, a excelência não é a expressão de algo maravilhoso que Deus nos deu e que conseguimos construir com base nos talentos e capacidades que temos. Às vezes, a excelência, ela é uma forma de sacrificar a nossa vida no altar de um falso Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre essa mania que a gente tem, não é, de talvez esperar e criar expectativas em torno de uma espécie de redenção universitária. Eu queria convidar você a abrir, se você trouxe, se não, você pode acompanhar comigo. É um trecho pequeno, mas muito significativo, principalmente quando a gente sabe quem foi que disse isso. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Na abertura do livro Genealogia da Moral, um livro que Nietzsche escreveu, ele abre dizendo assim: nós, homens do saber, nada sabemos sobre nós mesmos. E não sabemos nada sobre nós mesmos porque nós nunca buscamos realmente saber quem nós somos. Alguém tinha razão quando disse, versículo 21, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quem disse isso? Jesus. Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse versículo, essa frase de Jesus, essa ideia de Jesus, ela é importante por vários motivos, mas um deles eu considero extremamente importante. Ele é o fundamento do equilíbrio. Tudo que manifesta um certo desequilíbrio em nossa vida está ligado a uma superestimação. Uma coisa que está desequilibrada na nossa vida, ela está exatamente, boa medida, comprometida com uma superestimação. A superestimação é exatamente o engano, o auto-engano, quando a gente se engana acerca de algo, esperando de algo muito mais do que esse algo pode nos dar. E quando isso acontece, a gente perde o equilíbrio. Como o nosso tema envolve o desafio do equilíbrio, uma vez que é
mais equilíbrio na excelência, eu penso que não tem como a gente trabalhar esse tema importante dentro do contexto da nossa formação universitária do que a noção de equilíbrio. E essa noção de equilíbrio, ela do ponto de vista do Evangelho, do que o Evangelho propõe em termos de equilíbrio, ela é fundamental, principalmente quando a gente analisa a idolatria, ou a teologia da idolatria. Eu penso que a idolatria é toda a superestimação que a gente faz de algo. E talvez eu tenha que explicar um pouco idolatria, uma vez que a gente tem uma reflexão, eu considero às vezes muito pobre da idolatria. Porque não são poucos, são muitos os que interpretam a idolatria meramente como uma fábrica de ídolos. Não é? Simplesmente você chegar e fazer algum ídolo, não é? E adorar esse ídolo, adorar alguma estátua, alguma coisa do gênero, colocar uma vela, acender uma vela, se prostrar diante desse objeto inanimado, que se chama ídolo. Mas antes de ser uma fábrica das nossas mãos, um artefato das nossas mãos, o ídolo é necessariamente um produto do coração. A fábrica dos ídolos não são as nossas mãos. A fábrica de um ídolo não é uma talhadeira e um martelo. A fábrica de um ídolo não é a manipulação num barro, na argila. A fábrica do ídolo é o coração. E enquanto a gente não entende como o coração produz ídolos, a gente fica procurando concretude. Ídolos como coisas concretas, ídolos como coisas que a gente pode apalpar, coisas que a gente pode tocar, e aí a gente não entende que o ídolo, ele é sempre mental. O ídolo não são as coisas, o barro é barro, a madeira é madeira. A tua esposa é tua esposa, o esposo é o esposo, o filho é o filho, a igreja é a igreja, o time de futebol é um time de futebol. Essas coisas não deixam de ser elas mesmas quando elas são idolatradas. Elas continuam sendo as mesmas. Um filho idolatrado continua sendo um filho. Uma universidade, uma faculdade, uma profissão, uma vocação, um objetivo na vida, continua sendo uma universidade, uma faculdade, um objetivo na vida. Mas então o que é a idolatria? A idolatria não é outra coisa senão a maneira pela qual a gente, olhando para determinadas coisas da vida, não enxerga essas coisas como elas são, e superestima essas coisas por aquilo que elas não são. Então um filho segue sendo um filho, mas a idolatria do coração faz com que aquele filho que é filho e segue sendo filho por toda a vida, não seja tratado e considerado como filho, embora permaneça um filho, ou a universidade, ou a faculdade, ou um casamento, ou uma profissão, ou uma empresa, whatever. A gente poderia pensar uma série de outras coisas aqui, uma série de outros itens, uma série de outras situações em que a gente poderia simplesmente enxergar essas situações como elas mesmas. Mas elas não são elas mesmas quando a gente as pensa de um modo superestimado. Isso acontece porque o nosso coração, ele fabrica representações, ele fabrica imagens. Então a grande pergunta é: Jonas, onde estão os ídolos? Os ídolos estão aqui, na sua mente. Eles não existem no mundo. Um pedaço de pedra é um pedaço de pedra. Um pedaço de madeira é um pedaço de madeira. Porém, não é só a pedra, não é só a madeira, não é a universidade, não é qualquer coisa que a gente olhe e diga,
Essa é a coisa mais importante da minha vida, que torna estas coisas diferentes do que elas são. Mas nós tomamos essas coisas como diferentes da que elas são. E aqui mora todo o problema. A idolatria estraga tudo. A idolatria desequilibra tudo. A idolatria é a razão pela qual os nossos relacionamentos fracassam. A idolatria é aquela espécie de movimento do coração que quer mudar as coisas à nossa imagem e semelhança. Quer fazer com que as coisas elas sejam, de uma certa forma, agredidas na sua natureza, ao ponto de elas se tornarem agora do jeito que a gente quer que elas sejam. Então, se elas têm um outro centro, e elas orbitam em outro centro, nós somos capazes de querer fazer tudo para que esta coisa que está girando em torno de outra coisa gire ao redor de nós. Então a gente quer mudar a natureza dessas coisas, a gente quer mudar a finalidade dessas coisas, a gente quer mudar a razão de ser dessas coisas, para que estas coisas atendam à razão de ser que nós damos para elas. Então, não são poucos, mas muitos os que são incapazes de namorar uma pessoa, de casar com uma pessoa, de beijar uma pessoa. São pessoas que namoram, casam, beijam seus ídolos. Coisas que só existem na sua cabeça. O interessante é que para você beijar um ídolo, para você abraçar um ídolo, para você namorar um ídolo, para você se casar com um ídolo, você vai precisar do real. Porque ninguém quer beijar a imagem mental. Ninguém quer tocar a imagem mental. Ninguém quer absolutamente se relacionar com a imagem mental. O que a gente quer? O concreto. A gente quer aquilo que a gente pode de alguma forma tocar. Mas os ídolos do nosso coração são intocáveis. Eles não têm peso. Eles não têm cor, eles não têm cheiro, eles não têm pele. Pessoas têm pele, pessoas têm cor, pessoas são concretas, pessoas podem ser tocadas, mas nós somos capazes de usar essas pessoas, não é? Como meios para tocar aquilo que é intocável, nossos ídolos do coração. Então, não temos compromisso com pessoas, temos compromissos com nosso próprio coração. Não namoramos pessoas, não beijamos pessoas, não casamos com pessoas. Casamos, namoramos e beijamos a nós mesmos. E isso acontece também com a universidade. Você pode, por conta das biografias de sucesso, que são tentadoras, construir uma imagem de sucesso. E essa imagem é a sua imagem. Ou alguém aqui é louco ao ponto de construir uma imagem própria de sua própria vida trágica. Alguém aqui tem vocação shakespeariana para escrever sua própria vida ao modo do Shakespeare? Trágico no final? Alguém aqui consegue dizer assim, olha, a história da minha vida eu vou botar para ficar emocionante um câncer. Bem quando eu chegar nos 35 anos de idade, porque minha vida tem que ficar emocionante. Alguém faz isso? Eu tenho que colocar um acidente de automóvel no meio do caminho onde eu vou ficar debilitado para que minha vida fique emocionante. Alguém faz isso? Não. O que você faz? Uma história pessoal brilhante, fantástico. É um mundo que existe na sua cabeça. Você inventou esse mundo. E a universidade é o ponto de partida para a realização e a concretização de tudo isso. Você está ferrado, desculpa os termos.
Sabe por quê? Porque isso que você inventou só existe na sua cabeça. E sabe qual é o maior problema? É que você não vai conseguir amar a universidade como ela deve ser amada. Você não vai atuar na universidade como a universidade é. Mas você vai viver a universidade como aquilo que vai dar sentido à sua vida. Então, se você estuda física, no mínimo a tua história tem que ser superior a de Einstein. Não pode ser menos que isso. Você estuda filosofia, Sócrates tem que ficar, no mínimo tem que ficar, não é, pareado com ele. Só que quando você entra na universidade, tem um sujeito lá que é monstruoso. O cara parece o Sócrates. O outro parece o Einstein. O cara vai estudar direito, você fala assim, puxa vida, como é que é o nome daquele cara? Hans Kelsen. Isso, o cara parece o Hans Kelsen. O cara vai estudar psicologia, quer se embrenhar lá na psicanálise, olha para o cara, esse cara parece o Freud. Então, é esse cara aí, o Freud, o cara parece ele. Você encontra o cara parece que conhece a alma do Freud. Você fala assim, pela aí, como que é o negócio? Como é esse negócio aí? O cara sabe tudo. Você vai discutir, e é um colega teu de universidade, está ali no 2º, 3º ano, parece que já sabe mais que o professor. E você fala assim, puxa vida, não dá para marcar, né, no ponto aqui. E aí você entra nos grupos de pesquisa, descobre que tem uma coisa chamada CNPq, CAPES, DAAD, FAPESP. Aí você fala assim, puxa vida, eu preciso entrar num grupo de pesquisa, eu preciso me envolver, preciso mostrar serviço. Tem que mostrar serviço para quem? Para aquele que vai, né, chancelar o teu sonho, teu orientador. Então você tem que resistir ao teu orientador até o final, senão ele não vai fugir de você nunca. Ele vai estar ali o tempo todo, né, sendo aquela pedra no seu sapato. Mas importante, ele é que vai, se for um bom orientador, tentar destruir o tempo todo os teus sonhos. É isso que ele vai fazer. Ele vai falar, filhos, o que você fez da sua vida? O que você estava fazendo de entrar nessa universidade? Ele vai chacoalhar você, ele vai dizer, volta, vai estudar. E então você já tem um apelo da comunidade científica, que quando você toma esse choque de realidade, você diz assim, eu preciso estudar. Mas a pergunta, eu preciso estudar por quê? Porque você tem um maldito sonho. Aquele maldito sonho espetacular, e que se você não for o segundo Freud, o Freud do século XXI, acabou a sua vida. Se você não inventar uma grande teoria, se você não inventar uma grande, sei lá, situação, você não vai para frente. Você acha que isso acontece só com o universitário? Acontece com a molecada que está abrindo startup, que o pai chega lá, dá 300 milhões para o cara abrir uma startupzinha ali para ele começar. Com dinheiro ele já podia viver a vida inteira, mas ele quer começar uma startup com 300 milhões. Mas ele quer, de alguma forma, fazer algo genial, não é? Quer fazer algo modelo Facebook, uma coisa assim que... Pá! Quantos anos o cara tem? 17 anos, o cara inventou um negócio aí muito louco. A gente vai olhando as histórias... E a gente vai construir a nossa história como? Com tragédia? Você acha que você vai construir uma história que vai contemplar as tuas limitações? Você vai se imaginar daquele jeito como o Pateta se imagina. Não é? Chegando lá, todo ordeiro, mas na verdade, no fundo, existe um real. Como lidar quando a gente espera da universidade aquilo que ela não pode dar? Equilíbrio. A universidade não vai te dar equilíbrio. O equilíbrio não está na universidade. Assim como o casamento não vai te dar equilíbrio. Tem gente que diz assim, meu problema é o casamento. Quando eu casar vai resolver. A gente coloca toda a razão do equilíbrio nas coisas. E ao colocar
tudo isso nas coisas, a fim de encontrar nelas o equilíbrio, o movimento da vida, a gente descobre que basta uma coisa acontecer e dar errado na história, e a gente vai perder o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele pode se apresentar como uma espécie de sacrifício, de um sujeito que pode querer provar, por exemplo, para todo mundo, não é? Que ele é capaz, que ele é suficiente. E então me parece que quando a gente fala, em especial, da nossa formação universitária, está pensando em entrar na universidade, ou já está na universidade, está em conflito de vocação, uma série de coisas ali atravessando, não é? Eu não sou uma boa pessoa para falar sobre uma certa consistência, não é? Para você ter ideia, quando eu entrei para a filosofia, na verdade eu só entrei para a filosofia porque não tinha na teologia essa coisa que hoje tem de validação. Então, quem fazia teologia não vale nada com teologia. Então, queria fazer mestrado, qualquer coisa, não dava para estudar. E eu queria fazer justamente na teologia, só que o curso não era reconhecido pelo MEC. Eu não tinha esse negócio de validação de curso. Eu falei, vou fazer alguma faculdade. E aí eu falei assim, eu pensei em fazer filosofia, mas meus pais ficaram doidos. Não, peraí. Eu já tinha feito 3 anos, já estava no 3º ano do Direito, e já tinha abandonado o Direito, depois de ter feito 1 ano de Letras. 1 ano de Letras, absolutamente, assim, um curso tranquilo. Depois eu achei que não era muito legal o curso de Letras e fui fazer Letras, Tradutor e Intérprete. Foi mais 1 ano. Aí depois eu fiz 2 anos e meio, quase 3 anos de Direito. Eu falei, não vou fazer isso. E eu já tinha feito Teologia. Mas o curso de Teologia não servia para nada em termos de ir para a questão acadêmica. Servia para a igreja, servia para a minha formação. Absolutamente, sem aquele curso, nada do que eu fiz hoje seria possível. No entanto, não dava para continuar. Eu falei assim, vou entrar, vou fazer filosofia, porque eu tinha estudado Direito e eu amei filosofia do Direito. Eu falei, vou estudar filosofia. Eu não eduquei você para crescer na igreja e depois virar ateu. Então, essa associação foi direta. Minha mãe já estava fazendo campanha, né, até batistona de sempre, né, embora tenha caminhado para depois um movimento mais pentecostal, ela sempre foi mais tradicionalzona. Então ela disse assim, não, agora eu preciso fazer uma campanha de oração para esse menino, ele está perturbado. E nisso eu já era ordenado pastor, já tinha sido ordenado pastor. Então a coisa estava bem complicada. Bom, resolvi então fazer para não escandalizar meus pais, eu falei assim para eles, então eu não vou fazer filosofia, eu vou fazer sociologia. Eles achavam que ia ser menos pior. Falaram, minha mãe ficou aliviada. Aí eu passei na universidade, no vestibular, e na primeira chamada já tinha lá, no curso de filosofia, vaga remanescente. Aí foi a tentação, né? Eu perguntei para a moça, escuta, dá para mudar de curso? Dá para mudar, claro que dá, mas por que você vai fazer essa loucura? Não, muda aí, vai. Aí depois de 1 ano eu falei para meus pais que estava fazendo filosofia, brincadeira. Minha mãe queria morrer, não vai virar ateu de vez. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa assim, sintomática, né? Clara, você tem clareza com relação as coisas e acha que você vai fazer um caminho onde esse caminho vai ser todo organizadinho, tudo vai dar certo, tudo encaixadinho, não é? Os pais sofrem muito, eu fico imaginando, eu penso assim, Senhor, não permita que meus filhos façam o que eu fiz, mas quem sou eu, não é? Mas o fato é que a universidade, quando você entra e começa a se envolver, você começa a perceber algumas limitações. E só para, se isso edificar você, obviamente, né? Eu me lembro que quando eu já entrei e comecei a estudar filosofia, a primeira situação incrível foi que eu achava que ia ter pouca gente, de repente tinha 60 caras lá na sala de aula. Eu falei assim, caramba, deu uma sensação assim, o Brasil vai mudar. Um monte de pensadores, eu falei assim, ainda mais na PUC, aquela coisa toda. Eu falei, puxa, que coisa interessante. Aí eu descobri que o curso de filosofia, para a maioria do pessoal que estava ali, era o plano B. Então, era o pessoal que já não tinha passado nenhuma das chamadas. Aí entrou ali, porque depois do 2º semestre ia tentar passar para o direito. Todo mundo ali queria entrar no direito.
né? O resumo da ópera foi quando teve a formatura, né, do meu curso, né, formou eu e mais um cara. E no dia da formatura ele faltou. Animal. Mas enfim. Eu me lembro que quando eu comecei o curso, eu via, e era uma moçada já de uma outra idade. Eu já estava muito atrasado. Eu já estava assim, eu falei assim, perdi tempo. E era interessante porque você lida com as suas limitações. Você lida ali já com o fato de correr atrás do tempo. E sempre tem um cara genial do seu lado. E é uma bênção isso. Não vai acabar nunca. Sempre vai ter um cara genial que vai fazer você ficar desse tamaninho. E é interessante porque essa é a grande tentação, porque você, no meio desse movimento, tem uma coisa chamada autoestima, que a nossa sociedade estima muito, mas que Jesus nada superestima a autoestima. Se existe uma coisa que o Evangelho quer fazer é romper com esse discurso da autoestima. Esse discurso que faz a gente acreditar que se eu melhorar minha autoestima, eu vou ser feliz. Então, se eu fizer o que eu quero, se eu realizar o que eu quero, se eu seguir o caminho que eu quero, eu vou ser feliz. Isso é muito forte, sempre forte. E aí você vai vendo todo o movimento ao seu redor, né? Você fala, eu preciso fazer alguma coisa. Só que não é só fazer alguma coisa. A universidade se torna uma espécie de tentativa de mostrar que você não é um fracassado. Mostrar que você pode terminar um curso de filosofia, que você pode concluir uma história, de que você tem que resolver a tua história. Então, é o testemunho de um dependente químico de universidade, de alguém que tenta resolver o vazio do coração com conhecimento, de alguém que tenta não só resolver o vazio do coração com conhecimento, mas é alguém que tenta se abraçar, se engolir, se alimentar de si de uma tal maneira que se sinta satisfeito consigo mesmo. E a universidade se tornou apenas um caminho para isso. E é interessante porque nesse caminho você descobre que você precisa ser bom. Você precisa saber o que você está fazendo se você quer, principalmente se você está pensando no seu futuro, se você tem lá a tua história. Lá na frente você quer ser o cara, você vai fazer o seu caminho, fazer para que aquilo aconteça. E você não pode estudar em qualquer lugar. A gente não consegue contar uma história boba. A história é a coisa mais simples do mundo. Mas se a gente está diante do papai, da mamãe, da igreja, qualquer lugar que seja, a gente vai contar aquela história, tem que ser homérica. Não é? Você só passou numa universidade, mas não é só passou na universidade. Você tem que mostrar que aquele vestibular foi impossível. Nem Einstein passaria naquilo ali. Você tem que contar aquilo com glamour. A tua história tem que ter glamour. A tua história tem que ser glamourizada. Tua biografia não pode ser qualquer biografia. Você não pode repetir uma história. Você não pode ser ordinário. Você não pode ser simples. Você não pode ser comum. A universidade, ela acaba se tornando uma espécie de tábua de salvação daqueles que não conseguem passar a vida em branco. Ela é o lugar que serve para alimentar a nossa esperança de que nós não vamos passar essa vida sem sermos conhecidos. Então a gente batalha, estuda aquelas coisas minuciosas que nunca ninguém vai estudar na vida, para que alguém um dia possa dizer, cara, você estudou uma coisa que ninguém nunca estudou. Parabéns. Então está ali o seu trabalho que vai te eternizar como um guerreiro grego da Grécia Antiga, que entende que só precisa fazer história. É o Aquiles. Tem que fazer história de algum jeito. Não é a faculdade de história não, tá? Mas é interessante que esse movimento todo do coração é um movimento que tenta
resolver o vazio e esse narcisismo do coração. E esse narcisismo, ele vai comprar o caminho da excelência, não pela excelência, mas vai comprar o caminho da excelência como um meio para concretizar essa biografia, essa história que você escreveu na sua mente e que só existe na sua cabeça. E essa excelência, ela serve só a 3 senhores. 3 senhores. E aí a universidade, ela pode ser um lugar onde você vai exercer a excelência como ninguém, vai querer ser o melhor, vai querer fazer com o máximo rigor possível, com excelência, com qualidade, porque você quer surpreender os outros que olham para você e dizem que você é um incapaz, e às vezes dizem isso com um olhar que talvez não é nem o olhar deles, mas é o olhar que você inventou, que tem eles de você. Só existe esse olhar na sua cabeça, porque eles sequer estão pensando nisso, mas você interpreta aquele olhar como se fosse, não é? Eles estão cobrando de mim, os caras estão pensando em outra coisa, pensando no jogo de amanhã. Mas não, ele está olhando para mim com aquela cara, sei o que você fez no verão passado, ele está exigindo alguma coisa de mim, ele quer que eu faça alguma coisa, ele está me pedindo, realize. Então você acredita que ele é aquele arauto que chegou para você com aquele olhar. Ele só olhou para você, você já inventou uma história. E aquela história é a história da cobrança, que você tem que provar para o velho que você é o cara. Você tem que provar para a família que você é o cara. Eu tenho uma amiga que ela é professora hoje na USP, e ela agora está estudando na Sorbonne, fazendo o pós-doc dela lá. E a família era uma família de juristas, né? Então, filho de jurista, jurista essa é a lei. Ninguém sabe de onde vem essa lei, mas existe essa lei. E aí o pai e a mãe, eu quero que você seja jurista, todo mundo espera isso. Ela entrou no jogo do olhar. Olharam para ela. Ninguém falou nada, mas era o olhar do tipo, a gente espera que você seja uma jurista. E então ela batalhou para ser uma jurista. Estudou na USP, fez tudo que precisava ser feito. Sabe para quê? Para pegar o diploma, no final do curso dizer, papai e mamãe, está aqui o diploma que vocês querem. E aí vai estudar letras de novo, vai fazer outro curso na faculdade. A pergunta é, por que precisou fazer esses 5 anos? Por que ter que provar? Quem foi que disse que a gente tem que provar? Quem foi que disse que a gente precisa provar para alguém? Ou então, a gente diz o seguinte, que é a segunda fase, né? A primeira fase do vestibular é a seguinte, provar para os outros quem a gente é, que a gente é bom. Então a gente tem que provar que a gente sabe o que a gente está fazendo. E aí a gente descobre que a gente não consegue provar nunca, porque todo dia está todo mundo olhando assim para a gente. Eu não sei como, mas toda hora alguém olha, você já sabe, esse alguém está me cobrando alguma coisa. A gente não consegue sair dessa mania. O tempo todo a gente está fantasiando isso. O tempo todo alguém está cobrando alguma coisa. Aí a gente diz o seguinte, não, agora chega. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer a faculdade que eu quero. Eu vou fazer o curso que eu quero. Ponto final. Me parece que a gente consegue trocar uma referência por outra. A gente não está mais tentando provar para o outro que olha para a gente com aquele olhar que a gente interpretou que é o olhar da cobrança da existência, da razão de ser de alguém. Mas agora a gente tenta provar para a gente. É o momento em que a gente de alguma forma quer provar para nós mesmos que nós não somos o fracasso que nós cremos que nós somos. Esse é o segundo momento importante na vida de alguém. Esse alguém agora, não é como disse Kierkegaard, chegou a um vale de decisão onde ele olhou no espelho
e disse assim: ou eu vou me tornar César ou nada. Gente, isso é perigoso. Isso é perigoso, porque se você não se torna César, o que você encontra no meio do caminho? Um nada. Então, quando você diz isso, ou César ou nada, tudo o que você vai fazer na vida é para se tornar o quê? César. E se você não tornar César? Qual é o seu grande problema? Eu não posso não ser nada. Então só tem um caminho para você: ser César. Você entende que isso é adâmico? Você entende que isso já está lá no Éden? Você entende que isso é uma angústia que você carrega no seu coração e que ela não é verdadeira? Por exemplo, eu vejo essa angústia no meu filho, de 7 anos de idade. Mas eu já via já com 5 anos, até acho que menos. Angustiada a criança. Não é? Papai, quando eu crescer, eu quero ser... Ele quer ser 3 coisas. Ele quer ser pastor, filho, escritor, mas ele fala mais ou menos assim. Mas o terceiro ele fala com um sorriso no rosto: Batman. Os 3 ele quer salvar alguma coisa. Mas aí eu perguntando para ele, né? Uma maldição do menino, né? Ser filho de filósofo. Perguntando para ele: mas filho, se você não conseguir ser nenhum dos 3, ó, botando angústia no moleque, ó que maldade. O moleque começa a chorar, né? Não, brincadeira, nada disso não. Não admite. Não, eu vou ser Batman. Ele não consegue perceber que ele já é alguma coisa. E que querer ser algo já representa uma rejeição. Ele já está se rejeitando, por isso que é angustiante. Você está entendendo que quando você entra na universidade, vocês consideram nada. Então é tudo, olha, quando eu sair eu vou ser. Vai ser o quê? É como se o que você é agora não fosse suficiente. A vida ordinária para você não vale nada. Se você não se tornar o que você quer ser, simplesmente você vai se sentir uma poeira cósmica. Você vai se sentir um nada. Mas não existe nada mais adâmico do que isso. Não existe nada mais adâmico do que fugir de si mesmo. Não existe nada mais adâmico do que negar a si mesmo. Não existe nada mais adâmico do que você criar uma história e dizer: ah, eu quero ser isso. E ninguém quer ser homem. Não é? O homem é a única, diz o Albert Camus no livro chamado, não é, O Estrangeiro, diz lá: o homem é o único animal que recusa ser o que ele é. Ele nunca quer ser ele mesmo. Ele quer sempre ser alguma coisa. Ele nunca se acomoda com ser aquilo que ele é. Por um lado, isso é interessante, porque faz com que a gente tenha ambição, e ambição aqui eu estou usando um termo positivo. Uma pessoa que não tem ambição na vida, que não tem vontade de realizar algo, ela é uma pessoa que fica parada no tempo e no espaço. Não estou de forma alguma criticando aqui a pessoa que tem ambições, que ela quer se tornar alguma coisa, e portanto usa a universidade para se tornar aquilo que ela quer ser. Eu estou falando aqui de gente doente. Estou falando de pessoas doentes. De doença, gente. E de pessoas que estão procurando a universidade, não para realizar seus dons e talentos, os dons e talentos que elas descobriram. Estou falando com gente doente. Gente que transformou a universidade num templo e transformou seu orientador num sacerdote, num pastor, que cuida da sua alma, do seu coração, e que ele entrega a sua oferta, que é o TCC. Uns entregam tudo, uns entregam quase nada, e como ele é sempre um pastor da prosperidade, quando ele recebe tudo, ele dá uma estrelinha do esmilinguido. Parabéns, servo bom e fiel, foi aprovado. Entra aqui no gozo do mestrado. Mas você entregou essa porcaria, volta de novo, faz o trabalho de novo. Então, a gente se sente o pior de todos os pecadores. E enquanto a gente não apresentar aquele trabalho, a gente não vai se sentir perdoado pelo orientador. E enquanto ele não nos perdoar,
nós não nos sentiremos aceitos, não seremos salvos e redimidos. A gente transformou a universidade num meio para redimir nossos pecados, redimir nossa vida e dar sentido para a gente. É interessante como a nossa relação com a universidade pode ser pornográfica. O Roger Scruton escreveu um livro muito interessante, chama-se O Rosto de Deus. E lá pelas tantas ele diz que a idolatria ela é sempre pornográfica, porque você nunca se relaciona com o real, é sempre com a imagem, né? Então a imagem é o objeto que te capta, que te prende. Então muitas vezes a relação com a universidade ela pode ser uma relação pornográfica. E em que sentido ela é pornográfica? Exatamente quando a gente projeta nessa universidade toda a nossa necessidade de satisfação, de realização e de concretização dos nossos sonhos. E quando isso acontece? De uma maneira mais premente, quando nós somos capazes de abrir mão dos nossos dons e talentos para escolher uma profissão porque ela vai nos dar dinheiro, por exemplo. E aí o nosso maior medo é, puxa vida, eu ouvi papai e mamãe dizer para mim que eu não poderia escolher essa profissão porque essa profissão não vai dar dinheiro, porque essa profissão não vai me dar sustento. E papai e mamãe, em certo sentido, tem razão, porque está preocupado com o teu sustento. Mas só que você sabe, eu conheço o seu coração, você sabe que o dinheiro não vai ser suficiente. Você sabe o quanto é custoso entregar e sacrificar a tua própria identidade no altar da universidade por causa do dinheiro. É incrível como a gente é capaz, não é, de realizar a história que a gente carrega já nos nossos dons e talentos. Os seus dons e talentos dizem muito sobre quem é você. E como a gente é capaz de agredir a nós mesmos, comprometendo a nossa própria natureza, nosso próprio ser, não é? Escolhendo um caminho em que a gente vai exercer a excelência, vai fazer o melhor, mas esse melhor, essa excelência não tem absolutamente nenhum comprometimento com o que a gente realmente é. Eu estou falando aqui do único caminho que pode trazer equilíbrio para você. E não vai te trazer equilíbrio só com relação à tua vida universitária, mas à tua vida em todos os aspectos na vida. E o que é isso? O amor a Deus sobre todas as coisas. O amor a Deus sobre tudo equilibra todas as coisas. Quando alguém não ama a Deus acima de todas as coisas, esse alguém sempre vai amar qualquer coisa de forma desequilibrada. E a universidade pode ser amada de uma maneira desequilibrada. Ela pode ser amada de uma maneira em que ela não seja mais universidade, mas seja a razão da tua esperança, seja o sentido da tua vida. Mas e se não der certo? E se você tomar um caminho que no final dele, puxa, você descobrir que não é suficiente? E se você descobrir o óbvio ululante, que a universidade é muito pequena, que o teu coração é maior do que a universidade? Se você descobrir que o teu coração é maior do que a tua vocação,
se você descobrir que o teu coração é maior do que os teus dons e talentos, se você descobrir que se você colocar a universidade no seu coração, ela vai ficar sambando ali dentro, se você descobrir que o teu coração é do tamanho de Deus, a única coisa que vai te dar aquela satisfação é o próprio Deus. Então parece lógico que a gente ame a Deus sobre todas as coisas, porque se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não vai mais olhar a universidade como aquela coisa, ou vai ou racha. A gente já não vai mais olhar a universidade do tipo, se eu não fizer a escolha certa agora, a minha história vai degringolar, porque é a maldita história que você botou na sua cabeça que tem que acontecer daquele jeito. É aquela narrativa que você construiu e ponto final. Amar a Deus sobre todas as coisas nos faz descobrir que a nossa história, ela é um conjunto de acertos e desacertos, de que amar a Deus sobre todas as coisas nos faz descobrir que todas as vezes que a gente estabelece alguma coisa na vida como sendo, não é, a base e o fundamento da vida, e se essa coisa não for Deus, nossa vida corre perigo. Nossa vida corre perigo, porque só Deus não morre, só Deus não passa, só Deus não sofre variação, só Deus permanece o mesmo, só Deus é fundamento e alicerce para a gente construir a nossa vida. Se aquilo que a gente colocou toda a nossa vida é uma universidade, se aquilo que a gente colocou a nossa vida é a nossa profissão, é a nossa decisão, a gente está correndo risco de vida. Amar a Deus sobre todas as coisas coloca em equilíbrio toda a nossa expectativa da universidade. Amar a Deus sobre todas as coisas faz com que a gente busque a excelência na universidade de uma outra maneira. E com isso eu gostaria de terminar, caminhando para a conclusão. Faz com que a gente busque a excelência não para surpreender aquele olho maldito, é a segunda maldição, aquele olho que a gente interpretou que aquele olho está dizendo, você precisa fazer algo extraordinário para me surpreender. A gente já não busca mais a excelência para surpreender esse olho. A gente já não busca mais a excelência para provar que a gente é o cara, que a gente domina o assunto, que a gente tem valor. A gente descobre que quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente faz o melhor, não mais para agradar um outro que é igual a nós, nem para agradar a nós mesmos. A gente faz o melhor para agradar aquele que é maior do que nós mesmos. A gente descobre que tudo que a gente faz com excelência só ganha valor real se a gente puder oferecer isso não a uma outra pessoa, nem a mim mesmo, mas ao próprio Deus. Mas isso exige uma libertação profunda. E essa libertação profunda é uma espécie de libertação de si mesmo. Tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. É um livro pequenininho, se você já não leu. Livro escrito pelo Tim Keller. Chama-se Ego Transformado. Eu não gosto muito desse título, não. Eu fui voto vencido na editora quando foram decidir esse título. Eu não gosto, eu gosto mais dos títulos literais. Porque às vezes eu acho que não faz muito sentido o título que as pessoas colocam. Acho que o título que o autor coloca faz todo sentido. Eu ficaria extremamente escandalizado se alguém, por exemplo, pegasse o meu livro Inteligência Humilhada e em alguma outra língua traduzisse por um conceito que fosse tipo inteligência humilde. A última coisa que eu estou falando nesse livro é humildade. O autor não é humilde, o livro também não é humilde.
O livro está falando de humilhação. Humilhação eu acho mais interessante que a humildade. Por quê? Porque a humildade é assim, uns são e outros não são. Mas a humilhação não escolhe raça, não escolhe cultura, está todo mundo humilhado. Não tem uma classe dos humilhados e dos não humilhados. Tem a classe dos ignorantes com relação ao seu estado de humilhação e aqueles que sabem que são humilhados, mas todos são humilhados. Então me parece que se alguém muda o nome assim, fica estranho. E fizeram isso com o título do Tim Keller, porque o que ele está falando não é tanto da egocentricidade, ele está falando, o título é A Liberdade do Autoesquecimento. É diferente? É, né? Ele não está falando do ego centrado em si mesmo, ele está falando da liberdade. E que liberdade é essa? Do autoesquecimento. O autoesquecimento, o Tim Keller vai dizer, é uma espécie de movimento pelo qual você trata o seu ego como você trata o dedão do pé. Poético isso, não? Trate a si mesmo como você trata o dedão do pé. Alguém consegue isso? Você já viu o dedão? Olha para o dedão. Olha para o dedão. Você fala assim, é um negócio importante, não é? Dizem que sem ele você não tem equilíbrio. Sem dedão você não tem equilíbrio. Você precisa do dedão para ser equilibrado. Perdão, para você ter equilíbrio. Não é? Tanto é assim que se você perde o dedão, o que você perde? O equilíbrio. No entanto, apesar do dedão ser fundamental para te manter equilibrado, você não fica o dia inteiro olhando para o dedão dizendo assim, que dedão maravilhoso. Olha, eu não posso viver sem esse dedão. Que coisa linda, você precisa de alguma coisa, precisa de um arzinho, um ar fresco, está precisando de alguma coisa. Eu não fico o dia inteiro centrado no dedão. O dedão não é o centro da minha vida. O dedão não é a coisa mais importante da minha vida. O dedão não é aquilo sem o qual eu não vou ser feliz. Não. Eu sei que o dedão é importante. Eu sei que o dedão me dá equilíbrio. Mas a vida não gira em torno do dedão. O que o Tim Keller diz é que a liberdade do autoesquecimento é aquilo que pode fazer você hoje fazer o seu curso universitário, encarar a sua profissão de uma maneira extremamente livre. Não mais encarando a tua profissão, a universidade, como aquilo que vai te redimir. Não encarando a universidade como o centro da tua vida. E a única maneira de você não fazer da universidade o centro da tua vida é, em primeiro lugar, você não ser o centro da sua vida. A única maneira de você quebrar os ídolos é você não fazer você mesmo o centro da sua própria vida. É de você descobrir a maior bênção que alguém pode descobrir na vida. Que você é ordinário. Que você é como uma estrela. Não é um centro. O mundo não gira ao seu redor. As pessoas não giram ao seu redor. Você sequer gira ao redor de si mesmo. Existe um centro mais importante. E você é apenas um astro girando ao redor desse centro maravilhoso. Minha pergunta para você hoje é a seguinte: você acha mesmo que você tem algo importante demais para fazer nessa vida? E a universidade então se tornou o caminho inicial pelo qual você vai realizar essa coisa extraordinária que vai mudar o mundo, vai fazer todo mundo olhar para você e aplaudir você e dizer assim: cara, que dedão maravilhoso, que cara maravilhoso que você é. Você está esperando que o mundo se curve diante de você, diante do que você está realizando. Eu queria convidar você a centrar a tua vida, como Tim Keller nos convida nesse livro. Centrar a tua vida na cruz. Pense a coisa mais maravilhosa que você poderia realizar nesse mundo. Ou seja, estou pedindo para você para lembrar dessa história que você inventou, que só existe na sua cabeça. Extraordinária, né? Maravilhosa essa sua história, né? Não tem tragédia, só tem aplauso,
no final você conquista tudo, e conquista essa coisa maravilhosa que você pensou, não é? Pega essa coisa maravilhosa que você realizou na sua mente, que só existe na sua cabeça, e põe ela agora do lado da cruz. E se pergunte: isso é mais maravilhoso do que o que Jesus fez? Será que existe algo que eu possa fazer que seja mais grandioso, mais espetacular do que aquilo que Jesus fez na cruz? A cruz põe em equilíbrio o nosso ego. A cruz põe em equilíbrio a nossa crença de que a universidade vai nos redimir. A cruz coloca a universidade no seu lugar. Faz com que a gente olhe para a universidade e não encare mais a universidade como a salvação da nossa vida. E aí a universidade é a universidade. A faculdade é faculdade. Direito é direito. Medicina é medicina. Engenharia é engenharia. Educação física é educação física. A universidade já não é mais a sua redentora. Onde está o teu coração? Se o teu coração estiver na universidade, é lá que está o teu tesouro. É lá que está o centro da tua vida. Você forçou algo que não é o centro ser o centro. E quando isso acontece, desequilibra tudo, porque todas as outras coisas, inclusive as moléculas do teu corpo, todo o teu corpo, giram ao redor de um centro maior do que a universidade. Giram ao redor de Deus. Se você quer equilíbrio, não faça da universidade o centro da tua vida. Não faça dela o tesouro do seu coração, porque o seu coração é maior do que a universidade. O seu coração é do tamanho de Deus. Senhor Deus, eu queria orar nessa hora, Pai, por aqueles que estão em conflito em sua universidade e se sentem o tempo todo cobrados para provar para os outros e para si mesmos que são excelentes, são espetaculares. Jesus nos ensina a sermos como o lírio do campo, pessoas simples e comuns, que quando fazem coisas excelentes e com excelência, fazem para glorificar o Teu nome, porque encontraram no Senhor a coisa mais importante dessa vida. Faz aqui engenheiros, Senhor, perceberem que as teorias que eles podem construir, as ideias que eles podem ter, as invenções que eles podem fazer, elas ganham outra cor quando a gente faz não para matar o vazio do nosso coração, mas para Te agradecer pelo fato de que o Senhor preencheu o vazio do nosso coração. Faz o meu irmão que está hoje aqui, que escolheu direito para ser feliz e para tentar preencher o vazio do coração, faz ele descobrir hoje que o vazio do coração dele não vai ser preenchido pelo direito, precisa ser preenchido pelo Senhor e pelo Evangelho. E quando o Evangelho preenche o coração do estudante de direito, o estudante de direito já não faz mais direito para preencher o vazio do coração, mas faz direito para Te agradecer, Senhor, para agradecer pela satisfação plena que o Senhor deu ao coração. E aí a gente exerce a nossa vocação, a nossa função, não mais para preencher o vazio do coração, mas para Te dizer obrigado, da melhor forma possível, com a excelência, com os dons, da melhor maneira possível, não para provar para as pessoas que a gente é o melhor, não para provar para as pessoas que a gente é um fracassado, e que a gente não é um fracassado, melhor dizendo, mas para simplesmente Te dizer com o melhor que nós temos, obrigado, Senhor. Que aquela irmã que está aqui hoje, que estuda psicologia, Senhor, e que tenta provar para si mesma e para os outros quem ela é, que ela possa encontrar o caminho do Evangelho, ter o seu coração preenchido pelo tesouro do Evangelho, e que
quando ela estiver clinicando, ou ela estiver criando teorias, seja na área de psicologia social, seja na área de psicologia das organizações, seja onde for, que ela possa fazer da sua profissão a maneira de expressar gratidão pelo vazio do coração que o Senhor preencheu. Faz a gente usar os dons e talentos que o Senhor nos deu para exercer no mundo com excelência, não apenas para evangelizar pessoas, não apenas para que pessoas conheçam o Teu nome pelos dons e talentos que o Senhor nos deu, mas faz a gente sentir o prazer de Te servir com o melhor dos dons e talentos, simplesmente para Te agradecer, não para que a gente possa ser aceito pelo Senhor, não para que o Senhor possa nos aplaudir, não para que o Senhor possa reconhecer que não somos um fracassado, não, mas para que a gente possa Te agradecer dizendo obrigado, porque o Senhor sabe quem eu sou, e antes de eu descobrir quem eu sou, o Senhor já me amava como eu sou. Como é bom saber, Senhor, que podemos tentar ser o que os outros querem que a gente seja, tentar ser quem a gente quer ser, e no final das contas, quando a gente se descobre quem nós realmente, quando nós descobrimos quem nós realmente somos, como bom saber que o Senhor já desde antes já nos amava como nós somos. Obrigado porque o Senhor nos revela a nós mesmos, Senhor. E que os meus irmãos que estão aqui na universidade enfrentando lutas ali, lutas na mente, lutas no coração, mas a luta de ter o equilíbrio, e às vezes se sente sacrificando tudo, igreja, amigo, família, tudo, para que possa tirar a melhor nota, para que possa ter o melhor artigo, para que possa ter a melhor publicação, e no final das contas, essa melhor publicação é simplesmente para autoestima, que ela possa descobrir, Senhor, que é algo mais digno do que a nossa autoestima. E esse algo mais digno é simplesmente a gratidão pelo nosso coração ter conhecido um Deus tão grande, tão amoroso, tão bondoso, tão misericordioso, e que trata com o nosso vazio da maneira certa, da maneira correta. Nos ajuda, Senhor, a não olhar para a universidade da mesma maneira que a gente olha para o Redentor na cruz, porque a universidade não sangra, a universidade não pode ser humilhada, a universidade não pode salvar, não pode morrer na cruz, mas o Senhor sim, e o Senhor fez isso para que a gente não apostasse em mais nada nessa vida, a não ser no Senhor. Tu és o nosso tesouro, Pai. Amém.